E aí, aqui é o Nick. E hoje eu vou falar sobre Cobra Kai, a quarta temporada da série. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal para as outras três temporadas, tem a playlist aí, é só dar uma conferida. E lembrando também que esse vídeo aqui ele vai conter spoilers, então estejam aí avisados. Bom, a primeira coisa que eu acho importante se falar sobre essa temporada é a questão de que a interação entre o Daniel e o Johnny está simplesmente sensacional. As melhores cenas dessa temporada é entre os dois. É assim, tu chora de rir, assim, é muito engraçado, é muito bem feito, é muito bem construído. Todos os momentos deles nessa temporada eu acho que funcionam muito bem. É a forma como, ao mesmo tempo que eles não se entendem, né, porque eles não conseguem interagir juntos para ensinar a garotada, eles também estão se esforçando para tentar entender um ao outro. Eles acabam não conseguindo, eles decidem trabalhar ali no mesmo local, né, só que separados, cada um com a sua turma, e isso tudo vai agravando ao longo da temporada, né, a forma como cada um deles encara o karatê e como ensinar o karatê. Então, existe uma coisa nessa temporada que eu acho muito legal, é a junção dos dois estilos, e isso é bem representado pela filha do Daniel. Ela vê um valor ali na forma do karatê feito ali pelo Johnny, porque ela sempre foi criada ali sobre o karatê do Miyagi-Do, né, do Daniel, então, e do Sr. Miyagi. Então ela acaba conhecendo um estilo novo nessa temporada que ela meio que já conhecia, porque, né, ela também de vez em quando devia treinar com o Miguel e tal, assim, em alguns momentos, né? Mas é muito legal que existe um episódio que ela vai treinar com ele, né? E eles têm uma interação ali, primeiro de confronto e depois de ela acreditar, né, no que ele estava querendo ensinar, que é a questão lá do pular do prédio, né? De um prédio para outro, quer dizer. Então, assim, existe, ela percebe, né, o valor também que outros estilos têm e que você pode usar isso a seu favor. E eu achei que essa personagem ela foi muito bem aproveitada nessa temporada. Eu vou voltar a falar dela quando a gente for falar aí do torneio, que a questão, né, dessa temporada que vai ter esse torneio para decidir ali quem é que vai continuar ensinando karatê, né, e quem é que vai fechar o dojo, né. Eles fazem esse trato. É, o Daniel e o Johnny estão juntos, né, contra o Chris ali, e aí tem o retorno daquele personagem do Karate Kid 3, que ele era parceiro ali do Chris e tenta. Ele tenta. Na verdade, ele machuca, né, o Daniel, porque ele vai ensinando um karatê ali que não existe, né? Que ele só vai batendo nas coisas e se machucando com a desculpa de estar se fortalecendo. Então esse personagem ele retorna. Primeiro ele parece que está sendo manipulado pelo Chris, mas depois você vê que ele faz uma inversão ali no final, né? E ele acaba meio que se livrando do Chris para poder ele mesmo expandir o Cobra Kai, né? Então eu achei que foi um personagem que acrescentou bastante durante a temporada. E uma coisa que eu esqueci de falar quando eu fiz o meu vídeo sobre a terceira temporada, e que eu acho importante ressaltar, é a questão dos flashbacks. Porque, como eu falei, eu estava tão deslumbrado assim com a terceira temporada, que realmente eu até cheguei a esquecer dessa questão dos flashbacks, que eu não gostei muito. Que são os flashbacks relacionados ao Chris. Nessa temporada, né, como eu falei, tem esses flashbacks do Chris que eles têm também esse outro personagem, né, do Karate Kid 3, que ele também estava, né, nos flashbacks da terceira temporada, mas assim, existe ali na terceira temporada uma questão de querer dizer também que o Chris também era um cara que também passou por bullying e blá blá blá, né, então ele trabalhava lá no lugar, ele gostava da garota que estava com papaca, e aí ele apanhou desse cara e tal, e aí, tipo, aquela velha história de todo mundo que entra pro Cobra Kai, né, apanhou de alguém por causa do bullying, igual o Falcão, igual o Johnny. Na verdade o Johnny não, né, mas assim, tem essa questão de, tipo assim, você querer se fortalecer por causa de alguma coisa que você injusta que aconteceu com você, né? Tudo bem que não tem nenhum problema nisso, mas a questão de quererem trazer isso pro Chris também eu achei um pouco forçado. E isso volta, né, dessa questão dos flashbacks nessa quarta temporada, e eu acho que, assim, por mais que eles acrescentem muito a coisa do Cobra Kai, né, de como ele foi construído e criado, eu acho que eles meio que perdem um pouco a mão nessa questão de querer humanizar demais esses personagens que fizeram tantas coisas tenebrosas com crianças, né, cara? No final das contas eles eram crianças lá nos primeiros filmes. Então, assim, adolescentes que seja, né? Então, assim, eu acho que podia ter, sabe, tido um equilíbrio melhor nessa questão. E eu preciso falar também, cara, de como eu falei aqui da Samantha, de como ela, a filha do Daniel, né, como ela evoluiu nessa temporada. Na verdade, durante toda a série, né, eu achei que chegou num ápice, assim, dela como personagem, que eu fiquei muito satisfeito com o que eles fizeram com a personagem nessa temporada. Mas também em relação ao Miguel,
porque ambos tinham, eu acredito, né, que como eles eram adolescentes e tal, eles tinham muitas questões ali de... eles faziam muita merda. E aí você ficava só puto porque era adolescente fazendo merda. E era meio difícil você se relacionar com eles. Eu não sei se é porque eu não sou mais adolescente, e aí, tipo, eu não sei como eu teria visto Cobra Kai na minha adolescência. Mas vendo agora, eu sei que eu tive uma dificuldade de me conectar realmente com esses personagens. Mas nessa temporada eu realmente acho que foi um momento que eu realmente consegui me importar de verdade com o Miguel e com a Samantha. E o Miguel nessa temporada, ele realmente, eu acho que ele foi um personagem sensacional. E muito se deve também ao ator, né? Ele, pra mim, antes ele tinha uma atuação ok, e nessa temporada eu acho que ele conseguiu se sobressair um pouco, sabe? Eu realmente, ele conseguiu me surpreender em alguns momentos. Tem uma cena dele com o Johnny, em que ele tá conversando ali, o Johnny acaba até achando que tá falando com o Rob, porque o Johnny tava bêbado e tal, e aí eles falam, né, o Miguel ele fala pro Johnny que ama ele, e o Johnny, porque o Johnny fala assim, tipo, eu tô tentando ser seu pai, não sei o quê, porque o Johnny tava ficando ali com a mãe do Miguel, né, só que ele fala essa questão do, quero ser seu pai, não sei o quê, quero te apoiar, só que ele, na cabeça dele, ele tava falando pro Rob, né, porque ele tem essa relação difícil com o Rob, o filho dele. E aí o Miguel fala, você tá indo bem, eu te amo. E aí, quando ele fala de volta, eu te amo, ele fala o nome do Robin, né? E aí você vê o Miguel desvastado. E isso tudo culmina também ali pro torneio na reta final, que eu já vou falar daqui a pouco também. E assim, novamente o Daniel ele tá muito bem na temporada, né? Eu gosto muito de ver como o Ralph Macchio, né? Ele tá. Nem sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, mas eu gosto de ver como ele tá à vontade no personagem. De novo, eu fico impressionado com o fato de ele ter voltado pra Cobra Kai, porque é o tipo de coisa que eu tenho certeza que muitos atores de Hollywood simplesmente iam falar algo do tipo, eu não quero manchar o meu legado dos filmes antigos fazendo uma série em que eles estão abordando o principal antagonista do filme clássico, sabe? E ele volta, né? Em muitos momentos ele tem um papel de antagonismo, principalmente ali nas primeiras temporadas, né? E eu gosto muito de ver assim como eles aos poucos vão abordando coisas dos Karate Kid antigo, que pra gente assim meio que já tava pré-estabelecido muitas coisas, e eles meio que vão reformulando as coisas, sabe, trazendo personagens, trazendo situações que lembram coisas que já aconteceram. Então acontece algo com os filhos deles que lembram o que aconteceu com eles naquela época, sabe? E aí eles entendem melhor como as pessoas que estavam com eles, né? No caso o Daniel vai entendendo, assim, tentando entender, né? Como o Sr. Miyagi ajudou ele, para ele ajudar também, né? Essa nova geração de crianças e adolescentes que estão aprendendo ali o karatê. Então eu acho que existe uma evolução muito boa do personagem, né? Ele ainda é fiel a quem ele é, mas ele está sempre em construção. E eu acho isso bem legal. Eu acho que assim, ele tem momentos que ele realmente tem que entender o Johnny. Eles realmente não se bicam, mas as interações deles são muito boas, como eu falei, mas ele realmente ele tenta entender o Johnny. E assim, eu tenho ainda, como eu falei, né? Eu consegui me importar muito mais com o Miguel e com a Samantha nessa temporada. É claro que isso tudo vem de uma construção, né, dos personagens ao longo de todas as temporadas, e também do carisma, né, que esses atores também têm em cena, então você vai se afeiçoando a eles. Mas pra mim ainda existe uma certa dificuldade com alguns personagens secundários. Eu acho eles legais como coadjuvantes, mas eu sinto que falta alguma coisinha, sabe, assim, porque, tipo, é bastante aluno e aí parece que existe só um foco em alguns, sabe, e aí eu acho meio estranho. Mas nessa temporada eles fizeram algo pra mim que foi bem interessante, que eles pegaram o Falcão, né, que era um personagem que... Eu tive alguns problemas com o Falcão, porque no começo você sente uma empatia por ele, depois ele acaba fazendo algumas merda, né, ele vai se perdendo no personagem que ele criou pra se proteger do bullying das pessoas, né, e ele acaba até quebrando lá o braço do amigo dele. Eu acho que foi ele que quebrou o braço do Uri e tal. Então assim, vai acontecendo muitas coisas com o Falcão, e ele cada vez mais era esse personagem que estava se perdendo um pouco. E aí nessa temporada ele acontece, né, com ele o Rob, ele acaba cortando ali o cabelo dele, que era uma das coisas que meio que era tipo como se fosse um escudo pra ele, né, algo para as pessoas olharem, para não ficarem olhando ali naquela questão que ele tem no lábio e tal. Então assim, isso acontece na temporada com ele. E terem raspado ali o cabelo dele, né? Todos aqueles alunos ali do Cobra Kai terem impedido ele e tal, terem feito isso com ele, quebrou ele um pouco. E ele realmente ele fica, acho que um ou dois episódios assim, mal em casa, sem querer treinar, meio que achando que tudo que ele tinha feito, né? Esse tempo todo treinando e tal, meio que não tinha servido pra nada. Serviu, porque ele ficou muito mais forte, mas assim.
o personagem ele estava se sentindo enfraquecido naquele momento. E isso eu acho que conversa um pouco com a questão que eu falei, porque também tem a questão que eles estão envelhecendo, né? Eles já não são mais aqueles mesmos da primeira temporada. Eles estão envelhecendo. Então eles estão deixando de ver o mundo daquela forma mais simplista que eles vinham lá nas primeiras temporadas, para encarar o mundo de outra forma, porque eles estão começando a ir para a fase final da adolescência, digamos assim. Então eu acho que as coisas pesam mais para eles, eles entendem melhor o significado das coisas, sabe? Então eu acho que tem essa questão que ela que fez com que os personagens funcionassem melhor nessa temporada. Geralmente eu prefiro a parte de comédia de Cobra Kai, porque eu sou muito mais da comédia, eu prefiro, é o meu gênero favorito pra filme, pra série, é o que eu mais gosto de assistir, mas Cobra Kai sempre teve ali o drama envolvido, né? E eu acho que nessa temporada foi quando eles conseguiram explorar melhor esse gênero dentro da série. Então, isso conversa aí com todas essas questões que eu falei, né? E como eu disse, tem a questão do torneio que acontece no final. Ele começa no penúltimo episódio, né? E ele tem esse torneio, ele tem uma questão ali que na verdade eu até não entendi direito, que foi a soma dos pontos, né? Porque o que acontece? O Cobra Kai ele ganhou. E o Cobra Kai era do Chris, eles tinham feito aquela aposta, né? E eu não entendi direito como é que foi essa junção aí dos pontos. Eu até acho que eles devem ter explicado direito, mas eu mesmo que devo ter boiado, porque eu tava muito concentrado assim em querer saber o que ia acontecer, porque o que eles conseguiram fazer nessa temporada foi realmente deixar as coisas imprevisíveis para quem ia ganhar. E assim, como eu falei, o Miguel ele tinha ali uma questão que ele tava questionando muitas coisas por conta, né, do que aconteceu ali com o Johnny ter falado, né, que ele tava bêbado e tal, mas ele confundiu o Miguel com o Rob. E o Miguel, ele tava num silêncio que eu realmente estava me perguntando o que estava passando pela cabeça dele e o que ele pretendia fazer. E você vê ali numa luta que eu acho que até era o Miguel contra o Falcão, se eu não me engano. E aí ele vai dar um chute ali e ele tem uma torção no músculo das costas. A gente lembra, né? O Miguel tinha ficado cadeirante e tal. Então na hora eu pensei, tipo, caramba, ele não estava recuperado 100%, sei lá. E aí acontece que na verdade foi só uma torção no músculo mesmo. E a médica ali, né, falou pra ele assim: ó, se você quiser lutar, você luta, mas você precisa respeitar o seu corpo, né, e tudo mais. E aí o Johnny vem com um lance meio escroto, assim, porque como ele precisa vencer, né, pro Cobra Kai não continuar atuando e ele poder atuar, ele fala assim, tipo, você é forte, você consegue, não sei o que. Ele tava motivando o garoto, mas também existe uma questão do perigo, né, cara, de tipo assim, de você se esforçar demais no momento em que seu corpo não tá pronto para isso. Então, o Miguel, ele meio que só concorda, assim, mas você via que o garoto tava sendo colocado um peso nas costas dele que não era pra estar ali, sabe? E isso, querendo ou não, relaciona com o que o Chris fazia com o Johnny, né? Aquela questão de você tem que ir porque você é o melhor e se a gente tem uma chance de ganhar é com você. Então, é claro que é diferente, o que o Chris fez foi muito absurdo, mas assim, a questão do Johnny é que ele deu uma vacilada, né? E o Miguel, eu não, como ele não tava falando pra mim, ele não falou nem pra Samantha sobre essa questão, né? Ele tava remoendo as coisas dentro de si mesmo. E então ele simplesmente some, né? Ele tinha um tempo ali pra voltar pro torneio e ele só fala ali com a Samantha, não fala sobre essa questão específica, só dá uma conversa rápida ali com ele e ele vai embora do torneio. No finalzinho do último episódio mostra que na verdade todas essas questões que estavam acontecendo com o Miguel, né, era justamente porque ele tava remoendo muitas coisas da questão do que é ter um pai, né, porque ele via no Johnny essa figura de pai e talvez ele tenha percebido que como ele não é o Rob, ele não é o filho de verdade do Johnny, o que não impede do Johnny enxergar ele como um filho e tratar ele como um filho. Mas como ele tem essa questão de que é um adolescente e tudo mais, ele começa a pensar no pai dele que ele não conhece e decide ir lá visitar o pai dele, porque ele sabe onde o pai dele está morando, sem contar para a mãe dele. E isso é uma questão que com certeza vai ter algum tipo de gancho aí para a próxima temporada, porque a própria mãe dele fala que o pai dele é uma pessoa que nem sabe que ele existe, pode ser perigosa e tal. Então assim, tem uma, eu não sei direito o que eles vão fazer na quinta temporada, né, mas eles deixaram um gancho interessante.
E o que que acontece? Como o Miguel não voltou pro torneio, a luta final da categoria masculina, né, dos meninos, ficou entre o Rob, o filho do Johnny, e o Falcão. Então nessa hora você pensa, caralho, o Rob, na teoria, é muito mais forte, era, né, assim, não muito mais forte, mas era mais forte do que o Falcão, né? E você não sabe, né, o que, que vai acontecer, porque até então o Rob ia vencer, tá ligado? E essa questão de que foi dividido também, né, porque daí teria, né, antes era, acho que, antes era, tipo assim, todo mundo junto, né, e agora foi dividido pra, tipo assim, vai ter o torneio que é dos garotos, né, e o das garotas. Então o torneio das garotas fica por último e acontece primeiro dos garotos, que é justamente essa luta entre o Falcão e o Rob. E cara, essa luta entre o Falcão e o Rob ela acabou se tornando a minha favorita numa temporada em que tem a luta revanche entre o Daniel e o Johnny, em que eles acabam empatando. Eles lutam ali pra ver quem é que vai comandar ali o dojo, né? Porque eles estavam com estilos diferentes, não estavam conseguindo se acertar, então eles fazem essa luta, só que eles acabam empatando. E essa luta entre os dois é muito boa, só que a minha favorita da série, assim, virou essa do Falcão com o Robbie, porque realmente não tem como saber qual dos dois vai ganhar. E acaba que o Falcão ganha e ele ganha de uma forma muito da hora, a luta é muito boa, sabe? Então foi uma baita surpresa essa luta e um desfecho, assim, né, que realmente eu não esperava e ficou bem legal. E aí, no caso, a luta final do torneio acaba rolando ali entre a Samantha e aquela garota que vive perturbando ela. E essa luta ficou também sensacional. As poses que a Samantha faz durante a luta é muito foda, porque ela usa os dois estilos, né? Do Daniel e do Johnny. Ela usa os dois estilos pra lutar. Então, assim, ela faz um monte de pose foda. Ela luta, se sente o impacto dos socos, a forma como eles se comportam, sabe? Como um pega no outro, assim, se encosta e tal. Então, tipo, porra, a luta ficou do caralho e essa ficou a luta final do torneio, né? Só que o que acontece? A Samantha, ela acaba perdendo. E é muito foda a cena que ela vai e fala pro Daniel, assim, tipo, eu dei tudo de mim, eu fiz o melhor que eu pude. A gente fez tudo certo e ainda assim a gente perdeu. E o Daniel, ele olha assim pra ela e era óbvio, assim, naquela cena ali que ele era quem mais queria que ela ganhasse, sabe? Tanto quanto ela. Então, essa cena ela diz tudo, mesmo se o Daniel dizer muita coisa nesse momento, né? Essa Samantha ela tá quase a ponto de chorar ali e ela sai depois correndo, né? Mas assim, essa cena diz tudo e ficou do caralho também. No geral, essa foi uma temporada sensacional. Eu gostei muito, assim, teve muitas coisas que eu gostei, assim, que eu achei incrível, que deixou as coisas imprevisíveis, e poucas coisas que foram pontos negativos. Então, eu tô bem empolgado aí pra próxima temporada. Dicas de filmes, séries e animes pode deixar aqui nos comentários pra mim. Se puder curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo, eu agradeceria muito. E a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Então, falou!